lisurados, estou aqui com mais um vídeo para vocês, tá? O vídeo de hoje é sobre competência da Justiça Militar Estadual, beleza? Então a gente vai entender de uma vez por todas qual é a competência que a Justiça Militar Estadual tem para julgar, tá? Se julga militar, julga civil, se é crime militar, se é só crime militar, enfim, tá bom? Então se você chegou aí de paraquedas aqui no canal, não esquece de se inscrever, tá? Comentar os vídeos aí, compartilhar, curtir, para o YouTube entender que esse conteúdo aqui te ajudou e foi de relevância, ele vai entregar para mais pessoas, tá? Então, sem mais enrolação, vamos lá para os nossos slides, tá? Tá aí a apresentação do slide. Esse material vai ficar disponível, tá? Na descrição do vídeo aqui. Tem um grupo do Telegram com todos os materiais, tá? De todos os vídeos que eu tenho. Inclusive, esse aqui vai entrar lá também. Se você quiser acessar o material, é só entrar no grupo do Telegram lá e pegar o material, certo? Então, vamos para o primeiro slide aí. Definição de crimes militares, tá? Então, aqui uma premissa. A gente precisa entender primeiro quais são os crimes militares para a gente entender também qual que é a competência da Justiça Militar Estadual, tá? Então, bem rapidamente, porque eu tenho um vídeo aqui no canal também falando sobre os crimes militares. Vou deixar aqui, aqui em cima na descrição, em algum lugar, eu vou deixar esse vídeo se você quiser assistir, tá? Mas bem rapidamente. Nós temos a definição dos crimes militares, está lá no artigo 9º, tá? Artigo 9º do Código Penal Militar, beleza? Então, nós temos nesse artigo 9º, diz o seguinte, que são crimes militares em tempo de paz. Os crimes cometidos, né, quando definidos de modo diverso, os crimes que trata esse código, né, que é o Código Penal Militar, tá? Código Penal Militar. Quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, tá? Então, em 2017, pulei aqui um tópico, né, mas em 2017, ó, nós temos uma alteração, tá? Que ampliou o rol de crimes militares. Por que ampliou? Porque ela trouxe, essa lei aqui, 13.491, ela trouxe para o Código Penal Militar o inciso 2. O que diz o inciso 2? Que são crimes, tá? São crimes militares, aqueles crimes previstos no Código, naquele Código Penal Militar, e os previstos também na legislação penal, tá? Quando praticados. Ela traz uma série lá, uma sequência de alíneas descrevendo certas condutas ou onde elas são praticadas para daí definir se é crime militar ou não, tá? Então, com essa alteração de 2017, houve uma ampliação desse rol e esse rol ficou enorme agora, ou seja, qualquer crime, tá? Qualquer crime previsto na legislação penal como um todo, não só na militar, também como na comum, se cair dentro daquelas hipóteses do artigo 9º, vai ser considerado crime militar, beleza? Então, nós temos diante disso o que nós chamamos de uma tipicidade, tá? Uma tipicidade indireta. Por que tipicidade indireta? Porque é o seguinte, ó, o inciso 1º aqui do artigo 9º fala o seguinte, ó, que são crimes militares que tratam este código quando definidos de modo diverso na lei penal comum, né, diverso na lei penal comum ou nela não previstos, tá? Ou nela não previstos. O que significa dizer? Que é crime militar aquilo que está no Código Penal Militar, tá? Então, ponto, sem parágrafos, sem uma exceção. Então, é crime militar o que está no Código Penal Militar, tá? Então, está previsto no Código Penal Militar e não tem disposição igual na lei penal comum ou nela não está prevista, é crime militar, tá? Quando? Aí a gente parte para o que a gente chama de tipicidade indireta, tá? Quando tiver previsto no Código Penal Militar e também na legislação penal, ou seja, quando tiver uma previsão tanto no Código Penal Militar quanto na legislação penal comum, aí a gente vai ter que ler lá, né, as alíneas, né? Vou ter que ler lá as alíneas, tá? Do inciso 2 do artigo 9º do CPM, tá? Então a gente vai ter que pegar essa conduta dessa pessoa, pegar a conduta desse cara, enquadrar dentro dessas alíneas, para daí a gente ver e determinar se realmente é crime militar ou não, tá bom? Dá uma lida não, né? Dá uma assistida, né, no vídeo que eu tenho aqui sobre o artigo 9º, tá? Eu gravei um vídeo bem extenso sobre o artigo 9º, tá? Mas aqui é só pra gente dar uma pincelada. Então tudo pode ser crime militar? Pode, tudo pode ser crime militar. Todos os crimes que estão previstos na legislação penal comum podem ser crimes militares, desde que, né, vou colocar aqui, ó, desde que se observe, vou colocar aqui, observe o artigo 9º. Artigo 9º do CPM, tá? Se enquadrar dentro do artigo 9º do CPM, é crime militar. Ponto. Certo? Próximo slide. Agora a gente vai começar a falar especificamente sobre a Justiça Militar Estadual, tá? A competência da Justiça Militar Estadual, ela é constitucional, tá? É a própria Constituição Federal
que determina o que vai ser da competência da Justiça Militar Estadual e o que não vai ser, tá? Então, se a gente pegar lá o artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, a gente vai ver o seguinte, ó, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados, né, por óbvio, porque a Justiça Militar Estadual, nos crimes militares, ó, crimes militares, tá? Vou destacar crimes militares definidos em lei e nas ações judiciais, ó, ações judiciais contra atos disciplinares. Ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, tá? Então a gente tem uma ressalva aqui, ó, uma exceção, a competência do júri quando a vítima for civil. Cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças, tá? Então o que interpreta da leitura desse parágrafo? Que a Justiça Militar Estadual, vou colocar aqui JME, Justiça Militar Estadual, só julga militares, tá? Nos crimes militares definidos em lei, tá? E nas ações judiciais contra atos disciplinares. Então, dessa leitura aqui, a gente também consegue inferir, né, consegue deduzir e concluir que a JME ela tem uma jurisdição penal e civil. Tá? Por que penal e civil? Porque ela julga ela julga ações judiciais contra atos disciplinares, tá? Isso é uma competência civil, não é uma competência penal, tá bom? Então, ao contrário, né, a gente vai gravar um vídeo aqui também sobre a competência da Justiça Militar da União, para ficar bem claro, né, essas duas diferenças, mas, ao contrário da Justiça Militar da União, a Justiça Militar Estadual ela tem jurisdição penal e civil. A Justiça Militar da União só julga crimes, então ela só tem uma jurisdição penal. Não há que se falar em julgamento civil dentro da Justiça Militar da União. Beleza? Então é isso que a gente conclui aqui da leitura do parágrafo 4º do artigo 125 da Constituição. Tá? Aí é o seguinte, ó. A gente tem aqui, beleza. Então a Justiça Militar Estadual julga os crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares. Tá? Ponto. E só julga militar. Então a Justiça Militar Estadual não vai julgar civil. Tá? Se você pegar uma questão de concurso, alguém falando assim, a Justiça Militar Estadual, o civil vai cometer o crime militar e vai ser julgado na Justiça Militar Estadual. Isso não existe, tá? Até porque prevalece hoje em dia o entendimento de que o civil nem comete crime militar se é no âmbito do estadual, tá? Então, se por exemplo um civil cometeu um crime e esse crime não tiver disposição no Código Penal comum, só tiver disposição no Código Penal militar e for no âmbito estadual, ele nem vai cometer crime, vai ser considerada atípica a conduta dele, ou seja, ele nem vai ser julgado, nem vai ser processado, nada, entendeu? Então é esse o entendimento, tá? Então a Justiça Militar Estadual não julga civil, só julga militar, tá? Dentro dessa compartimentação, dentro dessa competência da Justiça Militar Estadual, nós temos uma subdivisão de competências, tá? Por quê? Porque dentro da Justiça Militar Estadual nós temos uma organização, uma estrutura, que nós chamamos de Conselho de Justiça, tá? Esse Conselho de Justiça é um composto de juízes, de pessoas que vão fazer um julgamento daquele crime militar, tá? É assim que funciona a Justiça Militar. Então, dentro desse conselho, dentro dessa compartimentação, existe uma exceção, existem umas exceções, umas regrinhas, né? Exceções à regra principal, que é o julgamento de militar e em crime militar, mas existem umas exceções, tá? Que são previstas lá no parágrafo 5º do artigo 125, tá bom? Então, para a gente entender essa subdivisão, eu trouxe rapidamente aqui a estrutura da organização judiciária, tá? Da Justiça Militar Estadual, beleza? Então, a Justiça Militar Estadual, ela é dividida em duas instâncias, tá? Então, nós temos a primeira instância e a segunda instância, tá? A primeira instância, ela é composta pela auditoria da Justiça Militar, tá? São auditorias. Então, elas existem nos estados, todos os estados têm uma auditoria, ou pelo menos uma, tá? Pelo menos uma auditoria. Tem estados que têm mais de uma, tá? Por exemplo, nós pegamos aí o estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que tem a Justiça Militar
especializada, instaurada, funcionando, nós temos aí exemplo de primeira instância, nós temos exemplo de mais de uma auditoria, tá? Mas pelo menos uma existe nos estados aí, beleza? Essa auditoria, ela é formada por um composto, tá? Esse composto é o seguinte, um grupo. Esse grupo é composto por um juiz de direito, tá? O juiz togado, e 4 oficiais da ativa, tá? Tem que ser oficial e tem que ser do serviço ativo, tem que estar na ativa, tá? Tem que estar, não é oficial aposentado, tá? É oficial da ativa, beleza? Esses oficiais, eles compõem um conselho de justiça, tá? Essa composição de 1 mais 4 aqui, 1 mais 4, tá? O juiz de direito mais os 4 oficiais, é conhecida também como escabinato. Escabinato. Você vai encontrar muito essa expressão aí, escabinato. Escabinato nada mais é do que essa junção aqui entre o juiz de direito e os 4 oficiais da ativa. Essa união deles para compor o Conselho de Justiça é chamada de escabinato, tá? O Conselho de Justiça ele pode ser de 2 formas, ele pode ser o permanente ou o especial, tá? O permanente julga os praças e o especial julga os oficiais, tá? Bem rapidamente aqui, tá, pessoal? Só para a gente entender a estrutura, mas a ideia do vídeo aqui é saber qual é a competência da Justiça Militar Estadual, tá? Aí na segunda instância nós temos o Tribunal de Justiça Militar, tá? Nos estados que tem Tribunal de Justiça Militar. Então quais são os estados? Tem São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Só esses 3 estados têm o Tribunal de Justiça Militar funcionando, instalado perfeitamente, tá? Os estados que não têm Tribunal de Justiça Militar, tá? Estadual, né? O Tribunal de Justiça Militar Estadual, os estados que não têm, é o próprio Tribunal de Justiça do Estado que faz às vezes, né? Que faz essa função de julgamento dos recursos, eventuais recursos que um policial militar, por exemplo, foi condenado criminalmente lá na justiça, lá na auditoria militar. Ele vai recorrer, vai interpor uma apelação daquela sentença, ela vai para o Tribunal de Justiça do Estado, tá? Nos estados que tem Tribunal de Justiça Militar, aí vai para o Tribunal de Justiça Militar do respectivo estado, tá? Então tá aqui, ó. Para os estados que não tem o TJM, é o TJ que vai fazer o julgamento, tá? Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei, né? Por exemplo, se um policial militar lá do Rio Grande do Sul cometeu um crime militar, foi lá para a Justiça Militar Estadual, para a auditoria, né, da Justiça Militar, foi julgado pelo Conselho de Justiça, tá tudo certo, foi condenado, tá? Se ele fizer um recurso de apelação, esse recurso vai subir, né, para o TJM RS, que é o TJM do Tribunal de Justiça Estadual, tá? Agora, se ele é um militar, se é um policial militar que não é de nenhum desses 3 estados aqui, esse recurso que ele vai interpor vai subir para o próprio TJ do estado correspondente lá, né? Vamos dizer que seja um policial do Paraná, vai subir lá para o TJ, tá? Vai subir lá para o TJ PR, por exemplo. PR, beleza? Então essa é a conformação, essa é a estrutura, tá? Por que a gente precisa entender essa estrutura? Porque dentro da competência da Justiça Militar Estadual nós temos aquilo que eu falei, uma sub-repartição, uma segunda competência, uma exceção à regra, tá? Que está prevista lá no artigo 125 também, parágrafo 5º agora, tá? Diz o seguinte, ó, compete ao juiz de direito, ou seja, juiz de direito, aquele juiz togado, o juiz concursado que prestou concurso para a magistratura, tá? Processar e julgar singularmente. O que quer dizer singularmente? Quer dizer que só ele vai julgar, tá? Ou leia-se também competência monocrática, tá? Quando a gente fala monocrático, mono vem de um só, né? Uma pessoa só, mono, um só, né? Julgando. Então só o juiz de direito, tá? Que vai fazer o julgamento desse processo, tá? Quando que só esse juiz vai fazer o julgamento desse processo? Quando for crime militar, ó, quando for crime militar, de novo, né, competência da Justiça Militar Estadual é só para crimes militares. Quando for crime militar cometido contra civil, tá? E as ações judiciais decorrentes dos atos disciplinares, tá? Então aquilo que eu falei lá da jurisdição da Justiça Militar, tá? Então quando a jurisdição da Justiça Militar Estadual, ela pode ser penal ou civil, tá? Quando ela for só civil, quando for uma ação judicial contra ato disciplinar, só o juiz togado vai fazer o julgamento, tá? Quando for cometido um crime contra um civil, quando a vítima daquele crime for um civil, aí também só esse juiz togado, só esse juiz de direito vai fazer o julgamento, tá? Lembrando aqui, ó, salvo, né, colocar aqui, ó, salvo o quê?
salvo a competência do júri, que está lá no parágrafo 4º, né? Competência do júri, que a gente já viu, tá? Qual que é a competência do júri? A competência do júri, tá? De um modo geral, é julgar os crimes dolosos contra a vida, tá? Então, quando um policial militar comete um crime doloso contra a vida de um civil, ele vai ser julgado pela justiça militar, pelo tribunal do júri, perdão, pelo tribunal do júri, tá? Quando ele comete, por exemplo, um crime de homicídio culposo contra um civil, aí quem vai julgar ele? O juiz togado, o juiz de direito, num julgamento monocrático, ele não vai para o conselho. Entenderam essa diferençazinha? Tá? Então, se é crime doloso contra a vida, tribunal do júri. Tá? Isso eu estou falando tudo aqui no âmbito da Justiça Militar Estadual. Tá? Na Federal, na Justiça Militar da União tem outras regras, mas na Justiça Militar Estadual, se for doloso contra a vida, vai para o tribunal do júri. Se for culposo contra a vida, por exemplo, cometeu um crime de homicídio culposo, ou seja, ele não teve a intenção de matar aquele civil, aí ele vai ser julgado não pelo Conselho de Justiça, ele vai ser julgado pelo juiz togado. Beleza? Essas aí são as diferençazinhas, tá? Então a gente precisa entender essa subrepartição das competências aí para você também ficar ligado, tá? Então, e as ações também, né? A gente tem ali também as ações judiciais contra atos disciplinares, também é o juiz togado que faz o julgamento, tá? Nos demais crimes, a gente pega a parte final do parágrafo aqui, ó, processar e julgar os demais crimes militares. Compete a quem? O Conselho de Justiça, tá? Então, se não for um crime comum cometido contra um civil, um caso assim comum, né? Cometido contra um civil, e não for uma ação judicial contra ato disciplinar, vai para o Conselho de Justiça, tá? Quando for essas exceções, daí vai para o juiz togado. Beleza? Então, como que ficou aqui, ó? Para a gente fechar com chave de ouro, tá? Trouxe um esqueminha aqui que você vai gravar, vai tatuar aí em você, para você nunca mais esquecer. Como que fica o esquema, tá? Fica assim, ó. Nos crimes comuns, tá? Aqui, quando eu coloco aqui crime comum, é para você entender que não é o crime doloso contra a vida, tá? Se for crime doloso contra a vida, aí a gente guarda as exceções, tá? Mas quando não for crime doloso contra a vida, aí leia-se aqui comum, tá? Porque na verdade todo crime, um crime doloso contra a vida, na classificação doutrinária dele, ele é considerado um crime comum, tá? Por que crime comum? Porque qualquer pessoa pode cometer, tá bom? Mas aqui eu não estou trazendo uma classificação não doutrinária, uma classificação para que você entenda, tá? Então quando você lê aqui crime comum, leia-se, né? Não doloso contra a vida, beleza? Então eu vou até colocar observação aqui. Fica até mais fácil, né? Já que vocês vão ficar com o material, vou até colocar de outra cor aqui, ó. Crimes comuns, ou seja, entre parênteses, não doloso contra a vida. Tá, pessoal? Para você não perder esse fio da meada aqui, ó. Não doloso contra a vida. Tá? Então, crime comum, leia-se aqui, tá? Para minha explicação aqui, não doloso contra a vida. Beleza? Então, quando for crime comum, se for militar, ó, militar, estadual, tá? Policial militar, tá, gente? Quando eu falo militar estadual, pode ser o policial militar ou pode ser o bombeiro militar, tá? Então, nós temos dois tipos de militar estadual. Nós temos o militar, o policial e o bombeiro, beleza? Então, o bombeiro também vai enquadrar nessa hipótese aqui, que a gente sempre lembra da polícia, né? Mas o bombeiro também entra nessa roda aqui, tá bom? Então, se for militar estadual contra um civil, tá? No crime comum, tá, gente? Contra civil, quem vai julgar é o juiz de direito, tá? O juiz togado. É o juiz togado. Vou colocar aqui, ó. Juiz togado. Beleza? Se for militar contra militar, tá? E aqui também, ó, viu? Percebe a diferença. Eu coloquei militar estadual versus militar, porque não importa se for militar, se for polícia contra polícia, ou se for polícia contra um militar do exército, por exemplo, ou um militar da marinha, tá bom? Aqui é militar contra militar policial, militar estadual contra qualquer tipo de militar, pode ser estadual ou federal, tá? Se for nessa situação de crime comum, quem julga é o Conselho de Justiça. Beleza? Porque cai na regra geral, não é exceção aqui. Se for militar estadual, né, contra a ordem militar, ou seja, não há uma vítima, não há um outro militar ou um civil do outro lado, existe do outro lado o Estado, a ordem administrativa militar como um todo, né, por exemplo, os crimes contra a administração militar, né, aí quem julga também é o Conselho de Justiça, porque cai dentro da regra geral, tá? Isso aqui é tudo regra geral. Beleza? Agora, se nós tivermos crimes dolosos contra a vida, ó, crimes dolosos contra a vida, tá? Aí, vamos lá. Militar estadual contra civil. Se for crime doloso contra a vida de militar estadual contra civil, é para o tribunal do júri, tá?
Esse aqui é a ressalva constitucional, tá? Da onde? Lá do artigo 125, parágrafo 4º, tá? Da Constituição Federal. Beleza? Se for militar estadual ó, contra outro militar, pode ser tanto o policial quanto o militar do exército, por exemplo, né? Vai para o Conselho de Justiça também, tá? Por quê? Porque ele cai dentro da regra geral, tá? Ah, por que ele não vai para o juiz togado? Porque só vai para o juiz togado se é crime contra civil. Aqui foi crime militar contra militar. Então, o Conselho de Justiça é o competente. Belezinha? E daí, nas ações contratos disciplinares, né? Nas ações contratos disciplinares, a competência solita, né? Do juiz de direito da Justiça Militar. Beleza? Então, tá aí. Matamos aí a competência da Justiça Militar Estadual. Essa é a competência, tá? Grava essa última telinha aqui, se você quiser gravar só essa última tela, que aqui está o resumo de toda a competência da Justiça Militar Estadual. Fechou? Então, deixo aqui meu muito obrigado. Não esquece de se inscrever se você ainda não está inscrito, compartilhar, comentar se você tiver alguma dúvida. Se percebeu que eu falei alguma coisa errada aqui, também aceito aqui qualquer coisa, qualquer sugestão, tá? Crítica, pode mandando aqui nos comentários que eu sempre respondo todos, tá bom? Então, deixo aqui meu abraço e até a próxima.